Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras nós estamos aqui com o horário marcado às 19 horas, sempre trazendo uma entrevista inédita para você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo a pauta, sugerindo o assunto a ser tratado aqui toda semana. E você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se no canal. Acione, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita, dá um like e comente, interaja com os nossos vídeos. É muito bacana e muito importante aqui para o nosso canal. E olha só, hoje o bate-papo vai ser sobre vinhos. Sabe por quê? Porque a vida sem charme não tem graça. Vocês vão entender o porquê desta fala. Solta a vinheta! Ela é formada em moda, empreendedora e apaixonada por vinhos, com vários cursos na ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, e formação no ciclo das vinhas em enófilos para sommelier. Nosso bate-papo de hoje é com a sommelier de vinhos, Larissa Mosqueta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda, Larissa. Olá, Nelson. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com seus seguidores. É um prazer. Muito obrigada. Uma honra para mim. Larissa, após você trabalhar por muito tempo no mundo da moda, o que te levou em direção aos vinhos? Então, eu venho de uma família descendente de italianos, onde o vinho e o consumo do vinho era um agregador familiar. Muito comum nós nos reunirmos em família para tomar um vinho, para conversar. Naturalmente, não desde criança, mas desde bem pequena eu tive um contato muito próximo com meus avós maternos. Minha avó, inclusive, é viva, e ela falava muito sobre vinho comigo. E para ela, até hoje, ela sempre toma uma taça em todas as refeições, na hora do almoço e na hora do jantar. Para ela é um alimento. Eu acredito que para grande parte dos italianos, e talvez para os europeus, o vinho é visto realmente como um alimento. E ela fazia questão de ter esse contato familiar e sempre falou muito comigo. Eu sou formada em moda, como você bem disse, e sempre trabalhei nessa área, mas aos 30 anos eu realmente decidi estudar a fundo, pegar algum conhecimento realmente sistematizado, vamos dizer assim. E foi aí que eu fui fazer ABS, cursos na ABS, e depois, ao longo da vida, fui fazendo todos os cursos que me apareciam, coisas que eu achava interessante. Fiz também depois o W7, fui fazer depois o ciclo das vinhas, onde eu fiz a formação de enófilos para sommelier para enófilos, desculpem, às vezes a gente dá uma confundidinha aí. E foi assim que eu entrei nesse caminho tão fortemente. Mas eu diria que foi somente há aproximadamente uns 4, 5 anos atrás que eu resolvi dar essa mudança na minha vida, mesmo essa guinada, e fazer desse meu hobby, minha paixão pelo vinho, a minha profissão. Uma pergunta que eu tenho certeza que deve ser dúvida de muitas pessoas. Qual a diferença entre enólogo, sommelier e enófilos? Pois é, Nelson. É comum as pessoas me falarem: você é enóloga, ou a Larissa é enóloga. Eu não sou enóloga. Acho até que eu gostaria de ser. Quem é o enólogo? O enólogo é aquele profissional com uma formação superior para isso, que trabalha na vinícola. Ele é o responsável por decidir que horas a uva vai ser colhida, qual o momento, quais as uvas que serão colhidas umas antes das outras, que tipo de vinho vai ser feito, o tempo de maturação, o tempo de fermentação, o tipo de fermentação, ou seja, ele é o pai da criança, como a gente costuma dizer. Normalmente o enólogo ele tem uma assistência de um agrônomo, que vai cuidar de todos esses detalhes da terra, enfim, de tudo que faz parte da profissão do agrônomo. O enófilo é aquela pessoa apaixonada pelo vinho. Sou eu, é você, provavelmente a maioria que esteja nos assistindo são pessoas que são enófilos, que são apaixonados por esse universo que realmente é encantador. Eu sempre digo que uma vez que você é picado pelo bichinho do vinho, você não larga dele, ele não te larga nunca mais e você quer aprender cada vez mais. E o sommelier, ou a sommelier, que é o feminino de sommelier, é aquele profissional que cuida do serviço do vinho. Um
num restaurante, num site especializado, numa loja, num supermercado. O que ele entende? Ele vai saber te dizer, ele vai te ajudar, né? Eu sempre digo, gente, peçam ajuda do sommelier. Porque às vezes você chega no restaurante, você fala, eu quero comer esse prato, ou eu queria ter essa experiência com o vinho. E o sommelier, ele vai te proporcionar isso. Ele vai saber te indicar vinhos que vão te agradar, pelo que você vai dizer para ele. Eu sempre digo isso também. É muito importante que você dê ao sommelier um histórico, o que você busca, o que você está querendo, o que sensações, que tipo de prazer, que tipo de bebida, que estilo de vinho te agrada. Você não precisa conhecer, mas basta você explicar a ele e ele vai te ajudar. Então, ele vai fazer todo esse serviço de te indicar a garrafa, de abrir a garrafa, de dizer se aquele vinho deve ou não, precisa ou não ser decantado, de servir e provar e dizer, olha, por favor, prove, vamos ver se esse vinho está ok. Inclusive, se você acontece de ter algum problema, eu acho que esse vinho não está legal, eu acho que esse vinho precisa ser devolvido, você vai chamar o sommelier ou a sommelier e eles vão te confirmar, vão te orientar realmente e vão fazer todo esse trâmite aí. É um trabalho muito legal, é um profissional que está sendo cada vez mais explorado por aqui, né? Assim, apreciado e valorizado, e eu acho que é muito interessante que vocês usem o serviço do sommelier e da sommelier quando vocês estiverem num lugar que ofereça esse profissional. Larissa, agora uma pergunta bem pessoal. Qual é o tipo de vinho que você gosta? De que região e por que essa característica mais lhe agrada? Nossa, que tipo de vinho e que região? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, que quem gosta de vinho, gosta desse universo. E se a gente se prende a uma única região ou a um único gosto, você perde grandes oportunidades de provar coisas diferentes. E eu garanto para vocês que o universo do vinho é gigantesco, com muita coisa legal e muita coisa diferente. Então, nossa, que pergunta difícil, Nelson, sabia? Mas eu vou te dizer, embora eu não goste de dar esse tipo de resposta, porque parece que me prende a uma coisa só. Eu, na verdade, sou uma apaixonada pelos vinhos brancos. Eu gosto muito dos brancos, eu acabo sempre abrindo uma garrafa de branco, na hora de escolher eu falo, vamos de branco. Eu gosto da acidez, eu gosto do frescor, eu adoro os vinhos brancos. Mas se você me falar de uma região, eu sou uma apaixonada pela Borgonha. A Borgonha é uma região da França, onde a uva tinta é a Pinot Noir. E é uma uva que me agrada muitíssimo, porque ela é uma uva que tem uma acidez, é uma uva tinta com uma acidez bem pronunciada, com aromas e sabores de frutas vermelhas. É uma uva que me encanta demais. É um estilo de vinho também que me encanta demais. Então, eu diria que é isso, seria Borgonha, mas digo para todos vocês, gente, mente aberta, provem coisas diferentes, principalmente de lugares que vocês nunca tenham provado. Vocês podem ter experiências assim incríveis com essas tentativas. É a oportunidade de viajar esse mundo. Eu sempre digo que quem curte vinho faz uma viagem pela história e pela geografia. E eu acho muito importante, muito rica para a nossa vida. Agora uma perguntinha básica e que eu sempre faço aqui, porque dependendo do tipo de assunto, tem as respostas inusitadas. Qual é o tipo de dica que você daria para as pessoas que estão ingressando agora neste mundo do vinho? Olha só, eu acho que o final da minha resposta da pergunta anterior vai muito ao encontro dessa sua pergunta. Que dicas que eu dou para quem está iniciando? Provem, gente, façam a experiência de provar coisas novas. Não se prendam, eu sempre brinco, não sejam Gabrielas, isso é para o Jorge Amado. Eu nasci assim, eu vivi assim e você sempre assim. Não, provem coisas novas, busquem sites, instas. Hoje a informação está aí assim, em quantidade imensa para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar. Não se prendam a uma coisa só. Provem coisas diferentes. Sigam alguém ou algum local que falam, poxa, eu gosto dessas dicas, eu vou começar por aí, que eu entendo a forma de falar da Larissa ou do fulano, do ciclano, seja lá de quem for, eu gosto do jeito que essas pessoas falam, eu vou começar por eles e vou pegar por aí um caminho. E daí, gente, é sem parada, tá? Eu digo assim, vão embora, vão provando. E uma coisa muito importante, anotem, tá? Se vocês realmente entraram nessa brincadeira, querem aprender,
pelo menos no começo, desenvolvam o hábito de anotar o que vocês estão tomando e colocar suas impressões. Porque com o tempo vocês vão ver como isso vai mudando. Você vai olhando aquelas respostas depois de um tempo e fala, nossa, eu percebi isso nesse vinho e hoje eu estou percebendo uma coisa diferente. Você pode ir pesquisando, olhando a sua evolução. E isso é muito interessante e te ajuda a assimilar mais rapidamente. Essa seria a minha dica para quem está começando. Quais os preconceitos mais comuns quando se começa a beber vinho? Então, é muito comum quando as pessoas começam a tomar vinho, principalmente, tipo, eu gostei de um vinho, alguém me indicou, e aí a pessoa se prende àquilo. Aí eu gosto de tintos encorpados e eu gosto da uva, por exemplo. Eu gosto da Malbec, eu só gosto de Carmenère, eu só gosto de Merlot. E aí a pessoa às vezes acaba ficando muito tempo preso naquilo. Eu só tomo isso porque só gosto disso. Mas não teve oportunidade não se deu uma oportunidade de provar coisas diferentes. E ter aquele raciocínio do tipo, o vinho bom, vinho só é bom quando ele é caro. Isso é um grande mito do vinho. Eu diria que esse é um dos grandes mitos. Vinho bom só é bom quando é caro, vinho brasileiro não é bom, e só gostar ou tipo, eu só tomo tinto, eu só gosto de branco, eu só gosto de vinhos doces. Eu acho que é muito importante a gente procurar perder essas amarras e esses preconceitos para poder provar coisas novas e perceber que tem encantos e prazeres em todos os estilos do vinho. E vale a pena experimentar, né? Larissa, a impressão que se tem, geralmente, é que para você beber um bom vinho, ele vai custar muito caro. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também nos informar aqui no Brasil, onde nós podemos encontrar bons vinhos de quais regiões e com preços justos. Nossa, Nelson, hoje você está me fazendo perguntas, eu tô me adiantando, né? Eu estou respondendo antes do que você vai me perguntar depois. É muito comum, é o que eu falei, eu acho que é um dos maiores preconceitos, que vinho é caro, por isso que as pessoas dizem, não vou tomar vinho porque é muito caro, ou às vezes não sabem, eu não sei, é complicado comprar, ou tipo, eu vou abrir uma garrafa e vou tomar sozinho, né? E eu digo, no meu Insta eu dou várias dicas de como fazer o fechamento dessa garrafa para conservá-la por mais tempo. Enfim, não é desculpa para vocês não tomarem vinho, hein, pessoal? Presta atenção. Não é verdade que vinho bom é um vinho caro. Sim, existem algumas técnicas, alguns caminhos que têm que ser seguidos e que naturalmente isso tem custo. O que eu falei lá no começo da nossa entrevista sobre o papel do enólogo, essa decisão de quando colher, o que plantar, em que quantidade, onde vai ser feito isso, claro que isso tudo vai influenciar no vinho, né? Se nós bem sabemos que o valor das terras, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, vai variar de local para local, tipo de plantação, então claro que isso influencia sim no preço do vinho. Mas não necessariamente o vinho tem que ser caro para ser bom, tá? Você pode ter vinhos, existem vinhos excelentes com preços muito acessíveis. Então, basta a gente ir conhecendo, ir procurando, ir pesquisando, para que isso chegue até nós e provar, né? E, naturalmente, seguir, talvez, se é um assunto que te interessa muito, siga pessoas que dão dicas interessantes sobre vinhos que elas já tenham tomado e que foram muito legal, que a experiência foi prazerosa e que o valor não é tão alto. Tem muitos. No Brasil, eu diria que no Sul nós temos excelentes vinhos, já é um polo muito conhecido, que é ali, né, o Vale dos Vinhedos, ali em Bento Gonçalves. Hoje nós já temos, inclusive, denominações de origem para as plantações de lá, os vinhos já são regulamentados de uma forma muito respeitada, né? Isso é um assunto para a gente tratar talvez em outra entrevista. E eu vou dizer para vocês, quem for de São Paulo, nós temos aqui em Jundiaí, que está se desenvolvendo, está crescendo cada vez mais, e nessa Serra da Mantiqueira nós estamos com muitas vinícolas incríveis aparecendo, ou que já estão aí há muito tempo. Há mais ou menos uma semana, 10 dias atrás, eu fiz uma entrevista com um grupo gigantesco que está nascendo a 60 quilômetros de Brasília, no Cerrado. Vai se chamar Vinícola Brasília. São 10 famílias que vão ter as suas plantações e é tipo uma cooperativa. E eles vão usar esse Vinícola Brasília para vinificar, fazer os vinhos. Então vai ter os vinhos Vinícola Brasília e mais os vinhos de cada cave, cada vinícola ou cada família. Então, em Brasília, gente, no Cerrado,
incrível. Nós já temos vinícolas que estão acontecendo no Nordeste, vinícolas no Sul, Santa Catarina, enfim, Minas Gerais, São Paulo. O Brasil está crescendo de uma forma incrível quando o assunto são os vinhos, a produção, o manuseio, os estilos, e eu acho uma pena nós nos prendermos a preconceitos, conhecimentos que existiam no passado e não provarmos o que tem por aí. Tem coisas muito interessantes. Se você quiser saber mais sobre isso, me siga lá no meu Instagram, que eu dou muitas dicas. Quando eu encontro coisas interessantes, eu estou sempre falando de assuntos, sejam vinhos brasileiros, sejam vinhos importados, sem preconceitos. Larissa, com toda a sua experiência aí no mundo dos vinhos, quando comparamos os vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo, o que difere um do outro? Quais são as características? Qual você prefere? Vamos entender um pouquinho o que é vinho do Novo Mundo e vinho do Velho Mundo, né? O Velho Mundo seria a Europa, né? Aqueles países que já estavam antes de sermos colonizados, vamos colocar assim, que já tem mais tempo na estrada, falando de uma forma simples. Então, Novo Mundo seria Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Chile, tudo isso é considerado Novo Mundo. Os vinhos do Novo Mundo, eles costumam ser vinhos, tá, gente? Eu digo muito no meu Insta, que são dicas, não são regras, tá? Porque para toda regra existem exceções, e o vinho é uma bebida viva, então ele não vai se fechar numa única coisa. Mas, normalmente, os vinhos do Novo Mundo são vinhos que têm bastante vivacidade, muita fruta aparente, até relacionado ao clima, tá? Aquela explosão de sabor, aquela intensidade. No Novo Mundo também, quebraram-se paradigmas de fechamentos. Então, por exemplo, esse fechamento da screw cap, que é a tampa de rosca, a Austrália começou com isso e difundiu isso de uma forma muito intensa. Aos poucos, eu sei que ainda tem muitas pessoas que associam esse tipo de fechamento a vinhos que talvez não sejam tão bons, o que é um mito, tá? Esse é um dos outros mitos de vinho, do mundo do vinho. Existem excelentes vinhos com fechamentos de tampa screw cap ou de tampa de rosca, e isso é fruto do Novo Mundo. E o Novo Mundo, ele tem uma liberdade de criação nos vinhos muito maior, porque não existem tantas regulamentações aqui como existem no Velho Mundo. A Europa é mais presa às regulamentações que já acontecem em cada região, né? O que pode ser plantado, a quantidade, como pode ser feito. Claro que isso acabam sendo amarras. E no Velho Mundo, eu diria que os vinhos são um pouco mais austeros, são vinhos muito elegantes. Às vezes eu escuto muitas pessoas dizendo, meus alunos do meu curso acabam tendo uma facilidade, iniciam pelos vinhos do Novo Mundo e depois vão apreciando e vão compreendendo melhor os vinhos do Velho Mundo, que são os vinhos da Europa. Qual eu prefiro? Não tenho uma resposta para isso. Vai depender do que eu estou buscando na garrafa de vinho. Para que eu quero aquele vinho? Que momento eu quero aquele vinho? Se eu quero harmonizar com um alimento, com uma comida, se eu quero beber entre amigos, se é um vinho que eu vou tomar no final de tarde, enfim, eu vou procurar o vinho, e independente de onde ele seja feito. E é uma dica que eu dou para vocês. Outra pergunta básica que muitas pessoas me fazem e que às vezes a gente tem dúvida é saber o que é uma confraria e como se faz, quais são as características, dicas que você daria para se formar uma confraria. As confrarias, Nelson, são um grupo muito legal. O que é? É um grupo de pessoas com um hobby, com um interesse comum, que se decidem reunir para compartilhar conhecimentos e a bebida. Quando a gente começa a tomar vinhos, a gente vai ficando interessado e curioso por provar coisas diferentes. E às vezes, nessas coisas diferentes, realmente você vai topar ali com rótulos mais caros. Lembra que eu disse que você não precisa só tomar rótulos caros, mas às vezes você quer fazer essa experiência daquele vinho que de repente o enólogo, produziu poucas garrafas. Lembra que eu disse? Ou que é produzido numa região onde a terra é mais cara. Então, todos esses fatores que vão ser colocados para que um vinho tenha essa variação de preço, né? E você quer tomar um vinho, de repente, que é mais caro. Para fazer essa experiência sozinha ou sozinho, muitas vezes é um pouco mais difícil, né? Enfim,
cada um sabe, mas às vezes é mais difícil você comprar 1, 2, 3 garrafas de vinho que são de um preço um pouco mais alto. Se você tem uma confraria, você pode compartilhar e dividir isso entre amigos. Então, o ideal é que seja um grupo de no máximo 12 pessoas, porque uma garrafa de vinho vai servir 150 ml, que é uma dose pequenininha, no máximo 12 pessoas. Senão você vai ter que dobrar a garrafa e muitas vezes aí, colocando na ponta do lápis, não vai ficar interessante na hora que você fizer esse rateio para todo mundo dos valores. E o mais legal é que você vai tomar mais do que um vinho. Porque a gente está falando aqui, eu tomei um Cabernet francês que eu adorei, mas nossa, ele era tão diferente do Cabernet que eu comprei na Argentina. E aí outra pessoa fala, nossa, e o Cabernet que eu tomei da Austrália, que fantástico. Ou você vai comprar essas 3 garrafas, ou se você tiver realmente uma confraria, vocês podem decidir falar, vamos falar sobre o assunto Cabernet do mundo. E aí vocês podem ter uma garrafa de um Cabernet europeu, um Cabernet argentino, um Cabernet australiano, um Cabernet americano. E fazer as comparações, tomar todos em taças diferentes e poder anotar. Com isso a gente aprende muito. Esse é um grande valor das confrarias. É o que as confrarias trazem. Elas trazem muito conhecimento e oportunidades de provas de vinho muito interessantes. E se falando em confraria de vinhos, quais os critérios que você utiliza na hora de selecionar os vinhos a serem degustados? É muito importante, ao criar uma confraria e definir os temas, que a gente siga algo que dê para ser comparável, eu digo assim, né, gente? Não sei se é meio antigo, mas eu digo, não vamos comparar alhos com bugalhos. Você tem que ter coisas comparáveis. Então, assim, eu vou fazer uma degustação comparando Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta, uma uva intensa, uma uva encorpada, com Chardonnay, que é um vinho branco. Né? Você vai comparar coisas que são incomparáveis, cada um no seu estilo. Não dá. Como você vai dizer qual que é melhor, qual te agradou mais? São estilos diferentes. Então, eu costumo usar nas minhas confrarias ou a definição por país. Então, eu vou provar vinhos brasileiros do sul. Nós vamos nos concentrar na região sul agora, ou não, vamos concentrar na Serra da Mantiqueira. Por exemplo, a Serra da Mantiqueira tem produzido vinhos com a uva Syrah, que é uma uva tinta francesa, de origem francesa, que se deu muito bem, principalmente aqui na Serra da Mantiqueira. Então, eu vou provar só Syrahs da Serra da Mantiqueira de 4 vinícolas. Esse é um tema. Por quê? Porque eu vou fechando, eu vou escolher a uva, eu vou escolher a região, porque aí elas são comparáveis. Aí eu posso dizer, olha, eu achei que essa casa essa vinícola apresentou características XYZ, aquela outra apresentou características diferentes. Ou eu posso decidir fazer o seguinte, aí eu vou fazer uma degustação de Pinot Noir. E eu quero pegar os principais países produtores de Pinot Noir que fazem dessa uva uma grande expressão. Então eu falo, eu vou pegar um Pinot Noir da Borgonha, que é o berço dele. Eu vou pegar um Pinot Noir dos Estados Unidos, que tem produzido de forma interessante. Eu quero provar um Pinot Noir da Patagônia, né, que é uma região da Argentina, onde o Pinot Noir dá uma característica muito interessante. E aí você faz uma degustação, por exemplo, só de Pinot Noir. E aí você pode comparar. Então eu diria que essas são as minhas dicas para as comparações, para as decisões dos assuntos da confraria. Agora, uma outra pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas. É com referência às taças. Quais os tipos de taças devemos utilizar para a degustação de vinhos? E o vinho rosé, ele sugere um tipo de taça diferente? Qual é essa taça? Bom, Nelson, o assunto taça é recorrente. As pessoas me perguntam muito, eu devo usar uma taça especial? Que taça usar? Então, vamos lá. Sim, existe uma taça para cada tipo de vinho. Inclusive, existem empresas especializadas só em criação. São empresas, inclusive, com engenheiros, para entender o formato da taça e o que ele vai trazer de melhor no vinho. Não é só um mito, tá? Existe, sim, algumas características em cada tipo de vinho em relação aos aromas e aos sabores, que a maneira que aquilo vai se desprender na taça vai te dar uma reação, uma sensação quando você dê um gole dessa bebida. A nossa língua, pelas partes dela, ela tem locais para sentir os gostos, né? Então, a doçura está na ponta da língua, a acidez está mais na lateral e no fundo, enfim. Mas, como eu já disse em outra resposta, assunto para outra entrevista, porque senão a gente não vai acabar isso aqui. Então, sim, tem
esse estudo de como, quando você der um gole, onde é que ele vai cair primeiro na sua boca. E existe também o formato da taça para que os aromas sejam liberados de uma forma mais interessante, dependendo do estilo do vinho. Mas isso é uma grande preciosidade. Não é necessário que tenhamos um tipo de taça para cada tipo de vinho, tá? Mesmo porque vai ser complicado para o nosso bolso e até para guardar todas essas taças, que é muito difícil. Essa taça aqui, por exemplo, é uma taça que ela tem um bojo bem grande. Eu gosto muito dessa taça porque ela permite com que eu sinta os aromas mais e me permite que eu gire, tá? Ela é uma taça, a princípio, para vinhos tintos, mas eu posso tomar vinho branco aqui? Posso, e muitas vezes é ela que eu uso nas minhas lives, nas minhas entrevistas, nas minhas aulas. Eu só mudo a quantidade de vinho que eu coloco. Então aqui é a base da taça, essa é a haste, é por onde a gente deve segurar, e aqui é o bojo, tá? Porque é para a gente não sujar aqui e não aquecer a bebida. Essa outra taça é uma taça de uma empresa muito famosa, chamada Riedel, que produz taças específicas para vinho, com vários estudos de anatomia, de como ela vai ser feita. Ela é um pouquinho mais longa e ela tem um bojo menor e ela é mais comprida. Serve também para todos os tipos de vinho e eu muitas vezes também uso para os espumantes, tá? Essa taça flute, a compridona dos espumantes, tem quem curta e tem já quem diga, deve mudar o formato, porque ela favorece as bolhas, mas você tem fica muito preso nos aromas, porque essa boquinha é pequena. E essa taça aqui é a chamada ISO, tá? É a taça ISO. Essa taça ISO é a taça que nós usamos para degustação em confrarias. É a taça que está em todos os concursos, para as pessoas que estão analisando os vinhos. É muito comum o uso dessa taça aqui, porque ela é um padrão, ela é um tamanho padrão e ela serve para todos os estilos de vinho. Brancos, tintos, espumantes, rosés, fortificados, que seria o vinho do Porto, o vinho da Madeira. Então, essa é uma taça ISO, é a padrão. Ela tem um formato que vai ajudar a todos os vinhos. Aí você só vai mudar nas quantidades. Se for tinto, você pode pôr um pouquinho mais, se for branco, você põe um pouquinho menos, porque aí nós estamos falando sobre a temperatura do vinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, minha dica é, gente, vai comprar uma taça, compra a taça ISO. Eu não tenho nenhuma taça, eu quero escolher uma só, faz de ISO. Não precisa ter uma taça específica para os vinhos rosés. Os vinhos rosés, na verdade, são vinhos tintos, onde a casca teve pouco tempo de contato com o mosto. Por isso que a cor dele é rosada. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu Insta, no meu feed, que tem um post falando sobre os vinhos rosés. Larissa, cá entre nós, qual o vinho que você ainda não degustou e que você tem sonho em poder um dia apreciá-lo? Nossa, Nelson, cá entre nós. Tem muitos vinhos que eu não degustei, que eu tenho curiosidade, que eu gostaria de provar. Muitos, nossa, muitos. Talvez por serem tão aclamados, tão falados. Aí é fama, sabe? É curiosidade mesmo. Eu acho que eu morro de curiosidade de tomar um Romanée Conti, que é um vinho da Borgonha, feito com a uva que eu falei que eu gosto muitíssimo, que é a Pinot Noir. Acredito que vai ser difícil eu conseguir tomar um. Bom, não sei, né? Quem sabe alguém me convida aí para tomar uma tacinha, uma dosezinha pequena de um Romanée Conti. Eu acho que eu gostaria muito de provar um Petrus também, que aí já é um vinho da região de Bordeaux, que também é um ícone. Talvez mais por essa fama, mas você sabe que eu não me prendo muito a isso não, Nelson. Eu acho, o vinho que eu ainda tenho vontade de tomar é aquele que eu não provei ainda. Esse é que eu tenho vontade de tomar. E para encerrar nosso bate-papo com chave de ouro, gostaria que você nos desse algumas dicas sobre harmonizações que certamente nos surpreenderia. Olha, existem algumas harmonizações que a gente fala que são os clássicos, que são aquelas coisas que é tipo Romeu e Julieta, nasceu um para o outro, sabe? O pão de queijo com doce de leite, para quem é mineiro e curte, ou o cafezinho com bolo de fubá, sabe aquela coisa que você fala, gente, fica bom demais? Então eu vou sugerir algumas que eu acho que seriam muito interessantes para vocês fazerem. Quem nunca provou, vai na minha dica. Queijo gorgonzola, que é um queijo forte, salgadinho, com vinho do Porto. Façam essa experiência que é super interessante, gente. É muito legal, tá? Espumante, aquela bolinha deliciosa com coxinha,
tá? Um espumante com coxinha, fica muito, muito, muito bom, gente. Ó, incrível. Eu gosto de dar dicas de coisas assim que a gente tem aqui. E vinho rosé com pastel, tá? Vou falar para vocês, provem que é muito legal, é uma experiência bacana e vai surpreendê-los. Pelo menos eu acho, né? Depois não esquece de me contar o que vocês acharam. Larissa, nosso muito obrigado por sua entrevista e também por sua simpatia. Lembrando que a vida sem charme não tem graça, não é verdade? Então, agora nós gostaríamos que você deixasse os seus contatos para que nossos seguidores pudessem bater um papo diretamente com você. Nelson, olha só, eu nem sei como agradecer essa oportunidade que você me deu, que os seus seguidores me deram, de passar esses momentos aqui conosco, escutando, né, compartilhando essa entrevista. Foi um prazer. Cá entre nós, esse seu canal é bombástico, estou amando, amei a experiência, adorei o convite, muito obrigada. E fica aí, meu Insta é Larissa_Mosqueta, quem tiver interesse e quiser ir lá conhecer, ver. Eu tenho também um canal que fala sobre pães, chama-se @Pães da Larissa. Tá aí o meu convite para que vocês conheçam, para que vocês possam ir até lá e dar uma olhada no que eu faço. Eu dou curso online e é um prazer estar aqui com vocês, é muito legal. Foi um prazer enorme estar aqui com o Nelson. Grande respeito, grande admiração pelo seu trabalho, Nelson. Muito obrigada e até a próxima. E como eu sempre digo, gente, porque a vida sem charme e sem esses bate-papos não tem graça. Conversei com a sommelier de vinhos, Larissa Mosqueta. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita para vocês, escolhida por vocês. Essa entrevista que nós acabamos de fazer agora foi sugerida pela doutora Zuleida Ortiz Tavares Costa, diretamente de Santa Combadão, Portugal. Ela não só sugeriu, como intermediou esse bate-papo e fez com que a Larissa viesse aqui no nosso programa. Nosso muito obrigado a todos, tá? E vocês continuem inscrevendo, acessando o canal, clicando no sininho para que vocês possam receber as nossas notificações, dá um like, interaja, bate um papo aqui com os nossos entrevistados através do nosso e-mail, que sempre está aqui no rodapé. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado. A semana que vem estaremos de volta com mais um Cá Entre Nós. Solta a vinheta!